Lucas capítulo 15. Aleluia. Vamos ler os 23, o 24, 31 e 32. Vamos ler o 23. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos para o 31. Ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Aleluia. Queridos irmãos, estamos aqui nesta noite diante de uma palavra muito importante para nossas vidas nos dias de hoje. Neste texto em que a gente leu, no começo, Jesus começa a falar algumas coisas importantes, algumas perdas, depois achou e depois festejou. Jesus ele estava falando aqui neste capítulo 15 para uma turma que era uma turma de fariseu. Fariseu era aqueles homens que estavam à procura de alguma coisa errada na vida de Jesus para poder o condenar. E nesta passagem aqui, os fariseus até mesmo começavam a murmurar. Quando Jesus começava a falar, eles começavam a murmurar, e eles murmuravam desta forma: este Jesus que está falando, será que é Jesus mesmo? Porque este homem que está falando aí, ele dorme na casa de pecador, ele come com pecador. Você imagina comigo aqui, se Jesus não comesse com pecador, ele ia morrer de fome, sim ou não? Todos eram pecadores, mas eles se achavam grandes na lei, maior do que os outros. Eles não se achavam pecador, eles queriam era tirar os pecadores de perto dele, e eles eram pecadores também. E diz a Bíblia que Jesus estava falando para esta classe. E Jesus começou com algumas coisas interessantes, como desta forma: existia um pastor que ele tinha 100 ovelhas, e uma de suas ovelhas se perdeu. E este pastor, ele deixou as 99 ovelhas que já estavam com ele e foi atrás dessa que se perdeu. Agora você imagina um pastor está apacentando as suas ovelhas, e quando de repente ele começa a contar que todos os pastores são assim, eles são observadores, eles sabem quem vem no culto, eles sabem quem está no culto, eles sabem quem está ajudando. E aquele pastor, ele começou a olhar as suas ovelhas, e de repente faltou uma ovelha. Aquele pastor deixou aquela ovelha para lá? Não, faltou uma. E esta é importante no rebanho. Para nós que estamos vivendo neste tempo, uma ovelha que falta no rebanho é importante. E diz a Bíblia que este pastor deixou as ovelhas em um canto bem seguro e foi atrás dessa. Jesus que estava contando essas parábolas. E de repente aquele pastor encontrou aquela ovelha, e ele, encontrando aquela ovelha, colocou nos seus ombros e levou e colocou ela em seguro. Sabe o que ele fez? Chamou alguns pastores que estavam por ali e fizeram uma festa, porque ele conseguiu encontrar aquela ovelha que se perdeu. Aí o Senhor continua falando e fala: olha, tinha uma mulher, agora presta atenção, existia uma mulher que ela tinha 10 dracmas. Dracmas, coisa importante, coisa valorosa, alguma coisa que ela tinha de valor. Ela tinha 10, e de repente ela perdeu uma. E por ela perder uma, ela começou
varreu sua casa, tirou os móveis do lugar e conseguiu encontrar aquela dracma perdida. Você vai entender essa mensagem. Se você não vai entender, então você vai entender até o final. E começou a procurar aquela dracma e de repente ela achou. Quando ela achou, ela começou a convidar suas colegas e fizeram uma festa. Agora Jesus, depois que Jesus começou a contar essas duas parábolas ali, ele começou a falar sobre uma parábola importante. Ele falou que assim também existia um homem, que ele tinha 2 filhos. Um homem que tinha 2 filhos. O engraçado é que este homem, que ele tinha 2 filhos e ele conseguia cuidar dos seus 2 filhos, porque a Bíblia nunca fala sobre a mulher desse homem, só fala dos 2 filhos e do homem. Aonde estava aquela mulher? Que até hoje a gente não sabe onde é que estava. Mas diz a Bíblia que Jesus começou a contar sobre este homem. Ele tinha 2 filhos, ele era um homem muito rico, tinha fazendas, tinha dinheiro, tinha gado, tinha joias, tinha ouro, tinha tudo que ele tinha. Ele era um homem rico daquela cidade. Ele tinha 2. Irmãos, e diz a Bíblia que o mais moço deste homem, desse filho desse homem, ele chegou uma certa vez e falou para o seu pai: pai, eu quero a herança. Eu não quero mais viver com o Senhor. Eu não quero mais estar na tua casa. Eu não preciso mais do Senhor. Eu quero a minha herança. Eu quero sair com a minha herança e fazer o que eu bem quiser. E diz a Bíblia, irmãos, que aquele homem triste, por ouvir aquilo que ele não queria ouvir. Eu acho que é uma das coisas que um pai não quer ouvir do seu filho, é isso: pai, eu quero a minha herança porque eu não preciso mais do Senhor. Eu não quero mais viver na tua casa, eu não preciso mais do Senhor. Mas aquele pai, vendo que aquele filho precisava ver como que era o mundo, o pai deu a herança para ele. Dividiu entre os 2. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que aquele menino ainda ficou um tempo na casa do seu pai. Não foi muito tempo, porque eu falo que foi um tempo, mas não foi muito tempo, mas ele ainda ficou. Imagine comigo, irmão, aquele pai levantando de manhã, tomando café, e aquele filho do seu lado, aquele filho que pediu a herança, que já tinha falado que não precisava mais do seu pai, do seu lado, todos os dias. Quando de repente ele sentiu que não dava mais para ele, ele pegou a sua herança e saiu. Naquela época, a herança não era em espécie, em dinheiro. Hoje você pode até olhar para alguém do seu lado aí, você não sabe nem se ele é rico, e às vezes ele é rico, porque hoje os nossos bens estão nos nossos cartões ou no banco, e lá naquela época era nas fazendas, nos gados, no ouro, nas joias. E aquele menino, ele pegou a sua parte, e pensa aqui comigo, naquela época, para os judeus, quando eles dividiam a herança, era 70% para o maior, para o mais velho, e 30% para o mais novo. Era assim que era a divisão. Veja, irmãos, que ele dividiu para os... Presta atenção nesta mensagem, ele dividiu para os 2. E sabe o que aconteceu? Preste bem atenção nessa mensagem. Sabe o que aconteceu? Aquele menino, passando os tempos, como eu disse, ele pegou a sua herança. Sabe como é que era aquela herança? Eram as pessoas que os ajudantes dele. Ele tinha ajudante naquela época. Eram os boi, eram os cavalos que tinha naquela época. Tudo tinha naquela época, os ouro. Ele pegou aquele montão e saiu. Você imagina aquele menino com aquele monte de gente atrás dele. Servo, porco, gado, tudo que tinha, ele levou os 30% dele e foi embora. E diz a Bíblia que ele foi para uma terra longe. Sabe por quê? O pecado faz isso. O pecado, quando
quando tira o homem da igreja, ele leva para um lugar longe. O homem quer ir para um lugar longe para ninguém nunca mais ver ele, para ele não ter que demonstrar aquilo que ele está fazendo. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus de Nazaré, se tiver alguém querendo sair da presença de Deus hoje você não vai sair, porque você veio no lugar certo, e o Senhor vai te dar força, vai te fortalecer, e você vai ter coragem para ir até o fim. Diz a Bíblia que aquele menino saiu, foi para uma terra longe, distante do seu pai, porque ele queria fazer as coisas e o seu pai não vê. Mas diz a Bíblia que foi se passando os tempos, aquele menino foi perdendo tudo, foi gastando tudo com seus colegas, porque a Bíblia fala que ele gastou tudo em coisas que não provinha dele, que não era para ele gastar, mas ele gastou tudo, foi gastando tudo, os colegas, todo mundo curtindo. Você quer saber de uma coisa? Quando você tem alguém que está do seu lado, quando você tem seus colegas que estão do teu lado, quando você tem para oferecer, tem muita gente do teu lado, mas quando você não tem mais, quando você perde tudo, você não tem ninguém para te ajudar. Aleluia. Quando você perde tudo, quando você não tem mais o que apresentar para as pessoas fogem. E quando você olha para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, para a frente e para trás, não tem mais ninguém para te ajudar. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem um que nunca desiste de você, tem um que está sempre olhando para você, tem um que está do teu lado, na tua frente, todos os seus lados, ele está com você. Você sabe o nome dele? Fale bem alto o nome dele, por favor. Alto. É esse que está com você todos os dias. Os teus colegas não vão te ajudar. Meu irmão, os teus colegas não vão te ajudar no momento difícil da tua vida, não. Minha irmã, as tuas colegas que pode estar todo dia na tua casa, mas um dia que você precisar, ela não vai estar mais. Porque hoje em dia que estamos vivendo, não estou falando se tem aqui, se tiver, vai sair em nome de Jesus, mas hoje em dia que estamos vivendo, muitas pessoas estão procurando coisas para querer fazer contra o outro maldade. Presta atenção aqui, diz a Bíblia que aquele menino foi para uma terra e gastou tudo, não tinha mais nada, não tinha mais nem o que comer. E agora sabe o que aconteceu? Ele começou a procurar alguém que pudesse lhe ajudar. Procurou os seus amigos que ele tanto andou. Procurou os seus amigos que ele gastou o seu dinheiro. Procurou os seus amigos que estavam com ele na churrascada. Procurou os seus amigos que estavam com ele naqueles banquetes que ele fazia, mas não encontrou um sequer para lhe ajudar. E a fome era tremenda, ele não sabia mais o que fazer, mas ele encontrou um fazendeiro que deu emprego para ele. Sabe qual foi o emprego que deu para ele? Vocês sabem que essa palavra aqui é muito fácil, é muito pregada essa palavra. Deram um emprego para apacentar o quê? Apacentar. Você imagina que dificuldade que aquele menino estava passando. Mas você sabe por que aconteceu isso com ele? Porque ele abandonou a casa do pai. Irmãos, quero te dizer uma coisa: esta mensagem não foi em vão vir aqui nesta noite. Se você estiver pensando em abandonar a casa do pai, não abandone, porque você vai precisar do seu pai ainda. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que aquele menino começou a apacentar porcos, e agora com aquela fome que ele estava, sabe o que ele desejou comer? A comida dos porcos. Olha que situação para aquele menino que tinha tudo dentro da sua casa. Tinha o seu pai que amava muito, tinha o seu pai que era rico, tudo que ele quisesse ele tinha, carne fresca para fazer churrasco,
aquilo que ele quisesse, ele tinha roupas boas para vestir. E aquele menino abandonou todas essas coisas boas e foi procurar coisas ruins. Para você, jovem ou jovem que está querendo fazer isso, hoje é o dia que o Senhor fala para você: não vá, fique. Você vai sofrer muito, você vai sofrer demais. E pode ser que para você não tenha mais volta. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que aquele menino, uma certa vez, ele fazendo tudo isso que tinha feito, todas essas coisas que fez mal para ele, ele começou a pensar em uma coisa boa. Ele pensou na casa do pai dele. Ele começou a colocar na sua mente algumas coisas importantes, que foi essa: na casa de meu pai, os empregados de meu pai estão comendo comida boa. Os empregados de meu pai têm tudo, os jornaleiros de meu pai têm tudo, até aqueles que estão na senzala de meu pai têm tudo, e eu estou aqui apacentando porcos e não tenho nada mais. Agora ele começou a ensaiar uma volta para casa. Se tiver alguém aqui que foi embora e está voltando novamente, você fez o certo hoje de ter vindo aqui. Diz a Bíblia que aquele menino começou a fazer um ensaio, e um ensaio muito bonito. Ele começou a ensaiar: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e quando eu chegar perto do meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu estou aqui, pai, novamente, estou voltando para cá. E ele começou a ensaiar, e foi ensaiando até ele ter força para se levantar e ir ao encontro de seu pai. Oh, irmãos, este mundo, quando pega o homem, quando pega a mulher, quando pega o jovem, ele deixa todo mundo desnorteado, sem saber, sem ter coragem de voltar novamente para a casa de Deus. E é preciso eu e você dar uma palavra para eles poderem voltar. Diz a Bíblia que aquele menino fez uns ensaios tão bonitos. Aí chegou um dia que ele falou: agora eu vou. Ele se levantou e foi. Mas só que presta atenção numa coisa: diz a Bíblia que todos os dias o pai dele subia em um certo alto, quem sabe é numa varanda da sua casa, da sua fazenda, e ele ficava assim de olho e pensando: um dia meu filho vai voltar. Aleluia, aleluia, Jesus. Ficava no alto olhando todos os dias, ele ia para ali, e quem sabe todos os dias ele olhava para os seus trabalhadores e dizia: olha, vocês já lavaram a roupa do meu filho? Um dia meu filho vai voltar. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que o seu filho se levantou e falou: essa vida não é mais para mim. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite. Quem sabe você está fraco, abatido, não sabe mais nem o que fazer, mas eu quero te dizer: esta vida de fraco e abatido não é para você. É uma vida de vitória, é vida de glória, porque é o Senhor quem tem para dar para nós. Nós não estamos diante de um Deus fracassado, irmãos. Nós estamos diante de um Deus que é forte, poderoso, eterno e maravilhoso. Diz a Bíblia que aquele menino levantou e vai ele, sozinho. Ele saiu com uma multidão, gado, tudo.
saiu com o anel que o pai dele tinha dado, com a roupa bonita, saiu todo elegante. Agora ele está voltando sem nada. É isso que o diabo quer fazer com nós. Ele quer tirar da casa do Senhor e tirar tudo aquilo que você tem de bom, para você ficar se rastejando no mundo. Mas é isso que ele quer. Mas o que o nosso Deus quer é que nós fique de pé, fique orando, fique jejuando, fique na presença dele, adorando, jejuando, tendo a presença dele em nossas vidas. É isso que Deus quer para nós. Embora o diabo quer outra coisa, mas ele não tem poder para isso, porque todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. E aquele menino vem lá de longe, quem sabe abatido, quem sabe pensando: será que meu pai vai querer eu de volta em casa? Será que meu pai vai me acolher de novo? Diz a Bíblia, irmãos, que o pai dele já estava lá em cima de novo. Aleluia. O pai dele já estava lá no topo de novo, olhando: meu filho um dia vai voltar. Aleluia. E diz a Bíblia que quando de repente ele deu uma olhada assim, eu não sei se ele usava óculos, mas se usava, fez igual eu aqui, olhou. Eu acho que aquele que está vindo ali é o meu menino. Eu acho que aquele que está vindo ali é o meu filho. Será que é ele? E começou a olhar aquele menino vindo com a roupa toda suja, descalço, sem sandália. E de repente o seu pai, sabe o que o seu pai faz? Ele desce daquela varanda e sai correndo atrás do seu filho. Oh, irmãos, naquela época, um homem que nem esse, fazendeiro rico, não corria de jeito nenhum, porque correr naquela época era coisa de doido. Mas o pai dele nem se importou com isso. Ele desceu daquela varanda e saiu correndo, abraçou o seu filho e beijou. Ele não quis nem saber o que o povo ia dizer dele. Mesmo assim foi o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele não quis saber o que o povo ia dizer por ele. Ele levantou as suas mãos e falou: aqui está, eu vou morrer por este povo, porque esse povo precisa de mim. O que aquele pai fez naquela rua, Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Toda a vergonha, todo o pecado seu foi na cruz do Calvário com Jesus. E ele não se importou por morrer por você. E diz a Bíblia que aquele homem abraçou o seu filho, beijou o seu filho, aleluia, e trouxe o seu filho para casa de volta. Falou para os seus servos: olha, coloca uma roupa bonita no meu filho. Pega um bezerro cevado, o melhor que tem aí, vamos fazer um churrasco e vamos se alegrar, porque esse meu filho estava perdido, mas foi achado. Esse meu filho estava morto, mas reviveu. Vamos se alegrar. Maravilha dele. E aqueles servos pegaram, colocaram aquelas roupas bonitas, o anel de novo no dedo daquele menino. Aquele menino ficou bonito agora, e sabe o que é que o pai dele fala? Olha, vai em todas as fazendas que tem por aqui, chama todos os donos de fazenda, os pessoas que estão aí, vamos festejar. Agora tem um porém, irmãos, já estou acabando, mas tem um porém aí. Tem o irmão do filho pródigo. Aí complica a situação. Tinha um pregador que diz que o irmão do filho pródigo, ele congrega conosco até hoje. Ela, aquele que não quer ver seu irmão se alegrando, aquele que não quer ver seu irmão crescendo na obra, aquele que não quer ver seu irmão cantando, aquele que não quer ver seu irmão pregando. Ainda congregamos com o irmão do filho pródigo. E foi isso que aconteceu quando o irmão do filho pródigo chegou e viu aquela coisa tão bonita, todo mundo se alegrando, aquela festa terrível. Ele chegou para um dos seus servos e disse: o que está acontecendo aí?
Mas se seu irmão voltou. Quê? Seu irmão voltou. Como meu irmão voltou? O cara pegou o dinheiro dele tudo, pegou tudo que ele tinha, gastou tudo como ele queria, agora volta de novo assim, e meu pai ainda faz uma festa dessa. Olha o que está entrando aí na vida do homem: a inveja. A inveja é terrível. Tome cuidado com uma inveja. A inveja, ele não quer suas coisas. O invejoso não quer suas coisas. O invejoso não quer que você tenha as coisas. É diferente. O irmão dele: chama meu pai para mim, quero conversar com ele. O pai dele vai lá e fala assim: filho, teu irmão voltou, que maravilha, estamos fazendo uma festa, teu irmão voltou. Agora presta atenção naquilo que eu te falei. Ele dividiu a herança entre os dois. E aquele irmão que estava na casa, que estava trabalhando, de repente voltou e olha para o seu pai e fala assim: pai, não acredito que o senhor está fazendo isso para o teu filho que foi embora, gastou o dinheiro tudinho, gastou com as prostitutas por aí. A Bíblia nem fala isso, mas quem falou foi o irmão dele. O irmão dele sempre arruma alguma coisinha para querer falar para o pai, mas o pai dele falou assim: meu filho, será que a gente não pode se alegrar com o teu irmão que voltou novamente? Ele errou, ele pecou, ele falhou, ele gastou todos os seus dinheiros, mas ele está de volta aqui. Ele me pediu perdão e está de volta. O filho dele falou assim: pai, eu estou há tanto tempo com o Senhor aqui, eu faço tudo que o Senhor quer. Tudo que o Senhor quer eu faço. Eu cuido dos teus bezerros, eu cuido de tudo ali. O Senhor nunca me deu um bezerro para mim se alegrar com meus amigos. O Senhor nunca me deu um bezerro para mim se alegrar com meus amigos. Presta atenção, ele dividiu a herança em... O pai dele olhou para ele e falou assim: meu filho, tudo que você tem, eu te dei. Eu te dei metade para você e metade para o teu irmão. Quem não tem nada aí sou eu não tenho nada. Vocês que têm tudo, você tem tudo. Agora o problema é que você não sabe que tem. Agora, para nós que estamos aqui, às vezes você fica murmurando, falando alguma coisa do teu irmão que canta, faz isso, faz aquilo. É você que não quer também. Se você quiser, você canta, você prega, você faz a obra de Deus. Glória. Aqui tem para todo mundo, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus mudou a mensagem aqui, tá? Eu não sei com quem que Ele quer tratar aqui, mas Deus mudou a mensagem. Amém? Eu escrevi várias coisas aqui, nem olhei para o caderno aqui, porque mudou a mensagem. Cuidado. Você é o filho que foi e voltou e pediu perdão e está diante de Deus. Você não é o filho que está e não se alegra com o irmão que voltou. Quando uma pessoa voltar para o Senhor aqui, se alegre. Não murmure. Porque nós vemos, irmãos, em vários lugares, tem muitas pessoas talentosas, pessoas que são talentosas, que vão embora, não conseguem mais voltar para a igreja. Quando volta, as pessoas não querem receber, porque tem medo da pessoa tomar o lugar. E na obra de Deus não tem isso. Deus dá talento para todos, é só pedir. Deus dá dom para todos, é só pedir. Oh, aleluia! Você tem que ter os dons espirituais e ter eles com zelo. Todos podem ter, é só pedir e buscar. Agora, não se alegrar quando o teu irmão está se alegrando é antibíblico. A Bíblia fala: se alegrai com os que... Aleluia, Jesus. Aleluia. Ali eles estavam se alegrando e aquele irmão estava murmurando. Em
Em 1986 aconteceu alguma coisa, já estou terminando. Em 1986 aconteceu alguma coisa mais ou menos parecida com essa. Diz a história que uma moça nos Estados Unidos, ela chegou para o seu pai e disse: pai, eu vou sair para uma festa com as amigas. E o pai dela falou assim: não, você não vai. A mãe dela também falou: você não vai, minha filha. Ela falou assim: tá bom. Foi para o quarto dormir, pegou suas coisas e colocou dentro da mala. Abriu a sua janela quando seu pai e sua mãe estavam dormindo. Ela pulou a janela e foi embora. Pegou um ônibus e foi para outra cidade. E chegando lá, se ajuntou com seus amigos, festejaram, e ela não voltou mais para casa. Ficou por ali mesmo. E diz a história que aquela menina, uma certa vez, ela foi cometida de uma doença, e ela adoeceu naquela cidade. E quando ela adoeceu, ela começou a procurar a ajuda de alguém, mas ela não tinha mais ninguém para ajudar. Os seus amigos que farraram com ela, que brincaram com ela, que se divertiram com ela, não estava mais ali para o ajudar. E aquela menina começou a padecer necessidade também, porque ela estava doente e não sabia o que fazer. Passados-se os tempos, ela começou a pensar: vou voltar para casa. E ela pegou ali um dinheirinho que ela ainda tinha, foi lá e comprou uma passagem de ônibus para voltar para a sua cidade natal. E quando ela comprou aquela passagem, ela pegou também um cartãozinho para ligar no orelhão. E ela colocou o cartãozinho ali, ligou para a sua casa, e de repente caiu na caixa postal. E quando caiu na caixa postal, ela começou a dizer: pai, sou eu, a sua filhinha, estou voltando novamente para casa. Se o Senhor quiser, eu de volta. Meio-dia eu estarei. Terça-feira, meio-dia, na rodoviária. Se o senhor me aceitar de volta, o senhor esteja ali. Se o senhor não estiver, eu sei que o senhor não quer eu de volta. E pum, bateu o telefone. E para a surpresa daquela menina, chegou a hora dela vir para casa. E diz a história que ela comprou uma passagem daqueles ônibus antigos que parava em todos os lugares, todas as paradas. E quando não tinha parada, parava em qualquer canto e esquina. Já viu aqueles ônibus? Eram os ônibus mais baratos que tinha. Você comprava uma passagem, você ia, parava num lugar, pegava uma pessoa, parava em outro, deixava outro, pegava em outro, ia. E foi isso que ela pegou. E quando ela chegou na sua cidade, estava se aproximando, o motorista falou assim: ó, 15 minutos. Ela desceu ali, foi até o saguão, e ela foi pensando: será que meu pai está aqui? Será que meu pai está aqui? Eu vou lá dar uma olhada. Se meu pai estiver, eu fico, mas se ele não estiver, eu já entro neste ônibus e vou embora de novo. E quando de repente, quando ela chegou ali naquele lugar que ela deu uma olhada, tinha uma faixa de fora a fora: filha, seu pai está aqui, eu quero você de volta. E aquela menina, um monte de, os parentes dela, tudo com aquela, como é que chama aquela língua de sogra e tudo ali, aquele chapeuzinho ali, tudo. Ela olhou assim, de repente ela foi para o encontro do pai dela. O pai dela pegou ela no colo e falou assim: pai, perdoa. Ele falou assim: calma, filha, isso aqui é só um bem-vindo. Agora na tua casa estão te esperando para se alegrar com você, porque você é minha filha e eu te amo. Eu quero te dizer uma coisa: você tem um pai que te ama, e o pai que te ama está aqui nesta noite olhando para você e dizendo: meu filho, minha filha, eu te amo. Fique-se de pé em nome de Jesus.
esquece de você. Aleluia. Quem sabe você está na rua da amargura, não sabe o que fazer. Eu quero te dizer uma coisa: o teu pai te ama. Você tem um pai. Aleluia. Você tem um pai que nunca esqueceu de você. Quem sabe você já se esqueceu do seu pai, mas ele nunca esqueceu de você. O seu pai não quer te perder de vista. Aleluia. Eu quero chamar aqui rapidamente aqui na frente você que está fraco, você está muito fraco, você não está conseguindo vencer as lutas que estão vindo sobre você. Eu quero orar por você aqui nesta noite. O teu pai quer te dar força para você prosseguir nesta caminhada. O teu pai quer te dar força para você prosseguir. Aleluia. Força que você não tem, ele tem para te dar.